Extra, extra! Está proibido em todo o território de Uberlândia o consumo de refrigerantes, frituras, a venda de óleos e afins. Imagina acordar de manhã com um decreto destes. Aí você pega o jornal, vai ver, e ali o governo fundamenta a tomada dessa medida em relação ao aumento do número de mortes de pessoas com câncer e doenças cardiovasculares, dizendo que só no ano de 2018, mais de 224 mil pessoas morreram vitimadas pelo câncer. E em 2020, mesmo antes de ter terminado o ano, mais de 214 mil pessoas já morreram com doenças cardiovasculares. Aí você pensa, nossa, mas é quase 500 mil de pessoas que morreram em relação a essas doenças. O fato é que o decreto é só uma hipótese que nós colocamos aqui, mas os dados são verdadeiros. E as medidas que, se fossem tomadas, deixariam muitos de cabelo em pé, são muito menos gravosas do que as medidas que estão sendo tomadas em relação ao combate da SARS-CoV-2, Covid-19. E muita gente não se espantou e, inclusive, apoiou que empresários fossem impedidos de abrirem os seus comércios, o que gerou muito desemprego. Só em Uberlândia, 1.000 CNPJs já foram dados baixas só no ano de 2020. Imagina o número de empresas informais que também irão ser fechadas. Houve um aumento enorme de pessoas desempregadas, o que está relacionado ao aumento de mortes e também da violência. Já há estudos em relação a isso. E você não se assustou. Aí alguém pode dizer, mas o Covid-19 é contagioso, o câncer e as doenças cardiovasculares não. Ok, se a forma de se infectar pelo Covid-19 é o contágio, as outras doenças elas podem também serem iniciadas pelo comportamento da pessoa. Por exemplo, o uso diário de 100 ml de refrigerante aumenta em 18% a possibilidade da pessoa contrair câncer. O fato é que você ser proibido de consumir refrigerante seria algo muito menos gravoso do que alguém ser proibido de abrir o seu comércio. Nós não defendemos nenhuma dessas duas medidas. Nós lutamos pela liberdade, mas o fato é que algumas pessoas têm aceitado e legitimado as decisões de prefeitos e governadores que vêm roubando o direito das pessoas. Nós temos visto sendo suprimida a liberdade e muita gente aplaudindo. Gente, entenda, neste ano morreu 73 mil pessoas de Covid-19, é altíssimo esse número, mas é 3 vezes menor do que o número de pessoas que morreram com doenças cardiovasculares. E nem por isso vimos campanhas publicitárias pela diminuição do consumo de frituras ou uma série de outras coisas que geram estas doenças. Mas nos ficamos conformados com roubarem a nossa liberdade pelo combate ao SARS-2, CoV-2, que pode ser combatido de outra forma, tal como o isolamento das pessoas da área de risco, o escalonamento dos setores de comércio, iniciando em horários diferentes, o layout inteligente das posições de trabalho e medidas de sanitização. Nós não podemos aceitar que os efeitos colaterais do combate ao Covid-19 sejam maiores do que os efeitos da própria doença. Meu nome é Charles Santos, sou morador de Uberlândia e luto pela reabertura do comércio. Se você concorda com esse vídeo, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Nós estamos sendo manipulados de tal forma que a mídia tem convencido as pessoas que as vítimas, fazendo com que as pessoas odeiem as vítimas e aplaudam os agressores. Os agressores têm sido os prefeitos e governadores que têm agredido empresários, trabalhadores desempregados e todos aqueles que vêm sofrendo com as medidas de isolamento. Houve aumento de depressão, houve aumento das tentativas de suicídio e houve consideravelmente aumento do número da violência doméstica contra crianças,
mulheres e idosos. Nós não podemos aceitar, como já disse, que os efeitos colaterais ao combate da doença sejam maiores do que os efeitos da própria doença. E estes dados que eu apontei aqui são verdadeiros. A hipótese do decreto é só aqui uma criatividade, mas os dados são verdadeiros. Nós já convivíamos com essas moléstias sem ter com isto a nossa liberdade suprimida. Há sim outra maneira de combater o SARS-CoV-2 e o Covid-19. Só que as outras maneiras não favorecem os políticos. Por exemplo, se a pandemia continuar e não puder acontecer as eleições, há a possibilidade dos mandatos dos prefeitos serem ampliados até 2022, o que é muito interessante para eles continuarem no poder sem a necessidade de eleições. Não vamos nos deixar ser influenciados por estas mentiras e essas manipulações dos dados. Vamos combater sim essa doença, mas com as medidas corretas. Um grande abraço a todos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações.